Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de equilíbrio iônico, examinando hoje a lição 6, que se refere ao cálculo de pH a partir de alguns dados, como o grau de ionização, ou a constante de equilíbrio, ou o cálculo do pH após uma diluição da solução. Vamos começar o nosso estudo examinando um problema onde é fornecido o grau de ionização. Então, vamos pensar que você tem o seguinte: ácido clorídrico 0,1 molar, ou seja, 0,1 mol por litro, e o álfa é igual a 100%. Bem, esse é o caso muito simples, porque o ácido é forte. Mas você deve armar todos os problemas de pH da seguinte maneira. Pega o ácido, que é o ácido HCl, faz a dissociação, vai dar H+, mais Cl-. Depois, divide em 3 etapas. Início, o que reagiu, o que sobrou no equilíbrio. Então, você vai fazer assim. Inicialmente, você tem quanto do HCl? Você tem 0,1 mol por litro. E de H+, 0, de Cl- 0, porque ainda não houve a ionização. Bem, aí vamos para a linha R. A linha R você vai trabalhar em X. Quantas moléculas se ionizaram? X. X moléculas ou X mols. Se houve a ionização de X mols, quanto de H+ você vai ter e quanto de Cl- você vai ter? Vai ter X e X, que a molécula se quebra, cada molécula que se quebra dá origem a um H+ e um Cl-. O que sobrou no equilíbrio? Bom, o que tinha, 0,1, menos o que ionizou. Então vai ficar 0,1 menos X, essa é a quantidade de moléculas inteiras. Quantos de H+ foram formados? X. E quantos Cl- foram obtidos? X também. Mas eu não estou interessado no cloreto, só estou interessado no H+. Aí eu pergunto, qual é o grau de ionização desse ácido? É 100%. Então, quanto que vale 100% do que tinha, ou seja, de 0,1? Bom, 100% de 0,1, você vai fazer esse cálculo da seguinte maneira. 100 sobre 100, 100%, certo? Vezes, no lugar do D, você vai colocar vezes 0,1. 100% é 1, tá certo? É a unidade. 1 vezes 0,1 dá 0,1 mol por litro. Agora, examinando a autoionização da água. A água se separa em íons H+, e íons OH-. Quanto de água vai sofrer ionização? Vamos chamar assim de X. Vai dar XH+ e XOH-. Bom, então qual é o total de íons H+? Bom, você tem H+ que vieram da água e você tem íons H+ que vieram do ácido. Então, a concentração dos íons H+ vai ser igual a X da água mais 0,1 mol por litro do ácido. Bom, X mais 0,1 a gente vai considerar praticamente igual a 0,1, porque a concentração dos íons H+ provenientes da água ela é desprezível em relação a 0,1. Bom, então vamos considerar apenas os íons do H+ do ácido? Isso mesmo. Vai ficar assim, pH vai ser igual a menos log de H+. Ou seja, pH vai ser igual a menos log de 0,1. Transformando 0,1 em potência de 10, vai ficar assim, pH igual a menos log de 10 a menos 1. O menos log de 10 a menos 1 é igual a 1. Pronto, esse é o pH da solução, é uma solução ácida. E quanto é que vale o pOH? A gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pH é 1, logo pOH é igual a 13. Muito fácil, vamos para um próximo. Agora, vamos supor que em vez de você ter um ácido, você tem uma base forte, tipo assim, NaOH, cuja concentração é 0,02 mol por litro. E o alfa, o grau de dissociação da base, é 100%. Quer dizer que toda a base se dissociou completamente. É uma base forte. Como é que a gente estabelece um raciocínio para resolver esse tipo de problema? Primeira coisa, você faz a dissociação da base. Então, o NaOH vai dar um Na+, mais um OH- na sua dissociação. E aí você divide em 3 etapas. O que tinha no início, o que reagiu, o que sobrou no equilíbrio. Qual era a concentração inicial? 0,02 mol por litro. Quanto tinha de H+ no início? 0. E de OH-, 0. Aí o que acontece? Uma parte dessa base sofreu a dissociação. Quanto? X. X vai dar X de Na+ e X de OH-. Tá certo? Quando a fórmula se parte, cada NaOH dá um Na e um OH. Então, X vai dar X e X. Aí, finalmente, vai dar o seguinte, vai ficar assim,
Quanto sobrou de NaOH inteiro, de moléculas inteiras, de fórmulas inteiras, sem se dissociar? 0,2 menos x. Quanto vai ter de H mais x e quanto vai ter de H menos x? Mas acontece o seguinte, o grau de dissociação da base é 100%. Então, quanto vale x? X vale 100% do que tinha, 100% de 0,02. O que é 100%? 100% é 1 vezes 0,02. Então, a concentração de íons OH-, que me interessa agora, é OH-, vai ser igual a 0,02 mol por litro, ou então você pode escrever assim, 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. E os íons OH- provenientes da água? Bem, você sabe que a água sofre uma autoionização, transformando-se em H+, ou OH-. Bem, quanto de H+, ou OH- você vai ter? Vamos chamar de X. X de H+, X de OH-, porque cada vez que a molécula de água se quebra, dá um H+, um OH-. Muito bem, então qual é o seu total de íons OH- naquela solução? Bom, o total dos íons OH- será os íons H+, provenientes da água, que é X, mais 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de OH- proveniente da base. Normalmente, esses íons da água são desprezíveis em relação à quantidade de íons OH- vindo da base, então vai dar aproximadamente, no total, 0,02 ou 2 vezes 10 a menos 2. Muito bem, então agora quando você sabe a concentração dos íons OH-, você pode calcular o pOH. pOH menos log de OH-. Então, pOH vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 2. pOH vai ser igual a menos log de 2 mais log de 10 a menos 2. Log de 2, 0,3. Log de 10 a menos 2 é menos 2. Essa continha vai dar 0,3 menos 2 vai dar menos 1,7. Com o sinal menos na frente vai ficar 1,7. Morreu, pOH está morto. E quanto é que vai dar o pH? pH mais pOH é igual a 14. Então, o pH você não sabe, mas o pOH, que é 1,7, isso vai ser igual a 14. Logo, pH vai ser igual a 12,3. Então, quando você tem uma base, você calcula primeiro o pOH. Depois você calcula o pH. Quando você tem um ácido, você calcula primeiro o pH. Se você quiser, se for perguntado, você calcula o pOH. Vamos agora ver o primeiro exemplo, aí, o exemplo 1. Vamos ver? A pergunta é assim: qual o pH de uma solução 0,04 molar de um ácido qualquer chamado ácido HX, sabendo que ele se encontra 20% ionizado? Vamos resolver? Vamos lá, resolvendo. Primeira coisa que você tem que fazer é a dissociação do ácido. Então, HX vai dar H mais X menos. Agora você divide em 3 etapas: o que você tem no início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Então, inicialmente você pode dizer assim: quanto você tinha de HX? 0,04 mol por litro. Quanto reagiu? X. Se reagiu X, vai ter quanto de H mais e de X menos? Bem, quando falo reagiu, quer dizer, nesse caso, se dissociou. Então, dissociaram-se X mols, então vai dar X mols de H mais e X mols de X menos. Bom, no final sobrou o quê? 0,04 menos X, o que tinha menos o que ionizou. Muito bem, agora no final, vai ter quanto de H mais? X, porque não tinha nada, surgiram X mols, você vai ter X mols. E de X menos, X também. Só que não interessa o X menos, o que interessa é apenas H mais. Quanto que vale esse X? Quanto ionizou? 20%. Então, quanto que dá 20% de 0,04? Vai dar 0,2, porque 20% é 0,2, vezes 0,04. Essa continha vai ser igual a 0,008, ou 8 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Sempre é conveniente passar para a forma de potência de 10. Bem, nós já sabemos que com relação aos íons H+, provenientes da água, você simplesmente deve ignorá-los, porque a concentração é muito baixa. Então vai ficar assim: quanto vale o pH? pH é igual a menos log de H+. Então vai ficar, pH vai ser igual a menos log de 8 vezes 10 a menos 3. Isto é, pH vai ser igual a menos, parênteses, log de 2 à terceira, porque é o 8, vezes 10 à terceira, quer dizer, mais log de 10 a menos 3. Muito bem, então agora vamos resolver esse logaritmo de 2 aí. Então vai ficar assim:
pH vai ser igual a menos. Quanto que dá o log de 2 à terceira? Você vai colocar aquele expoente para frente do log. Vai ficar assim, 3 log de 2. Menos 3, né? Porque o log de 10 a menos 3 é menos 3. Beleza, quanto é que vale o log de 2? O log de 2 vale 0,3. Então vai ficar assim, pH vai ser igual a menos, parênteses, 3 vezes 0,3, que era o log de 2, menos 3. 3 vezes 0,3 vai dar 0,9, menos 3 vai dar 2,1. Menos 2,1. Com sinal menos na frente, a resposta final vai ser 2,1. Então, quer dizer que o pH dessa solução vai ser igual a 2,1. Então, se for 100%, você faz desse jeito. Se for 20%, você faz assim, do mesmo jeito. Quanto ionizou? Tanto por cento. Aí você faz o cálculo dessa porcentagem e verifica quanto de H+ foi formado ou quanto de OH-, se for uma base. Tá bom? Fácil, né? Vamos para frente. Você deve saber o seguinte. Muitas vezes é fornecido o alfa, o grau de ionização, como nesse problema que nós acabamos de fazer. Mas às vezes é fornecida a constante ionização, o Ki. O Ki, chamado constante ionização, pode ser chamado de Ka quando for um ácido ou Kb quando for uma base. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Considere a ionização de um ácido fraco, cuja fórmula genérica a gente vai chamar de HA, numa solução 0,1 mol por litro, cuja constante de ionização é igual a 10 elevado a menos 5. Veja bem que essa constante 10 a menos 5 se refere a um ácido fraco. Qual é a sua concentração hidrogênio iônica? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é dissociação. Esse é o primeiro passo sempre. HA vai dar H+, mais A-. Aí divide em 3 etapas. Início, que reagiu, que sobrou no equilíbrio. Quanto que eu tinha no início? 0,1 mol por litro. Quanto tem de H+, e de A-? Você vai ter 0 e 0. Quanto reagiu? A linha R é quanto, nesse caso, a reação significa uma ionização. Então se diz assim, ionizaram-se X mols por litro. Então vai dar X de H+, e X de A-. Beleza, no final do equilíbrio sobrou quanto? 0,1 menos X. De H+ vai ter X e de A- vai ter X. O que é que eu tenho? Eu tenho a constante de equilíbrio para poder descobrir o valor de X. Então você vai escrever assim, Ka ou Ki, a constante de acidez, é igual a concentração de H+ vezes a concentração de A- sobre a concentração de moléculas HA que restaram inteiras. Muito bem, quanto vale a constante? 10 a menos 5. Isso vai ser igual a X de H+, né? Vezes X de A- sobre 0,1 menos X. Só que esse X é uma quantidade tão pequena que você vai desprezar. Mas como é que eu vou saber? Bem, você vai saber assim. Se a constante de ionização for 10 a menos 5 ou menor que 10 a menos 5, quer dizer que o ácido é fraco. Então quer dizer que 0,1 menos X vai dar praticamente 0,1. É aproximadamente igual a 0,1. Essa é uma aproximação que todo mundo faz, porque essa aproximação não traz resultados assim muito diferentes da realidade. Tá ótimo, então agora vamos completar o estudo. Então ficou assim, 10 a menos 5 é igual a x vezes x sobre 0,1. Passo 0,1 para o outro lado multiplicando. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1, certo? Então vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 6. E x vezes x vai ser igual a x ao quadrado. Extrair a raiz quadrada de x ao quadrado dá x. E a raiz quadrada de 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3 mol por litro. O que é o x? O x é a concentração de íons H+. Nesse caso, vai ser igual a 10 a menos 3 mol por litro. Morreu. Essa era a pergunta dele. Qual é a concentração hidrogênio iônica? Ou seja, a concentração dos íons hidrogênio. 10 elevado a menos 3. Se você quisesse saber o pH, se fosse perguntado, quanto é que dá menos log de 10 a menos 3? Daria 3. O pH daria 3 e o pOH daria 11, né? Porque a soma tem que ser igual a 14. Beleza? Tranquilo? Exemplo 2. O exemplo 3 pergunta assim, calcular o pH de uma solução 0,04 mol por litro de um ácido de fórmula HB, cuja constante de ionização é igual a 10 a menos 4. Então ele deu a constante
deu a concentração desse ácido, que é 0,04 mol por litro, e deseja saber qual é o pH da solução final. Vamos resolver? Bem, primeira etapa é o quê? Fazer a dissociação, a ionização do ácido HB. O ácido HB vai dar H+, mais B-. Depois divide essa reação em 3 momentos. Início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Quanto é que você tinha no início de HB? 0,04. E de H+, e B-, 0 e 0. Quanto reagiu? X. Vai dar quanto de H+? X de B- X. No equilíbrio final, sobrou o quê? 0,04 menos X, de moléculas inteiras, de íons H+, deu X, e de íons B- também deu X. Veja bem que eu quero saber o pH. Para eu saber o pH, eu tenho que saber o valor de X, porque se eu souber o valor de X, eu sei qual é a concentração dos íons H+. O que é que eu tenho? Eu tenho a constante de ionização. Então, a constante de ionização, Ki, é igual a concentração de H+, vezes a concentração de B- sobre a concentração de moléculas HB que restaram inteiras. Vamos substituir os valores. 10 a menos 4, que é a constante, é igual. Concentração de H+, X. Concentração de B- X. Concentração de moléculas inteiras. Vai ser 0,04 menos X. Mais uma vez, eu vou desprezar esse X em relação ao 0,04, porque a constante é muito baixa, 10 a menos 4. Ou seja, isso aí é um ácido fraco. Se você está desconfiado que não dá para desprezar, você deve calcular, então, completamente, fazendo todos os cálculos direitinho e verificar se esse X ele acaba dando mais do que 5% ou menos do que 5%, porque 5% é o limite para você considerar o ácido fraco, e aí, logicamente, você pode fazer a aproximação. Mas com 10 a menos 4 já dá para fazer essa aproximação. Conclusão. O que você vai fazer? Agora você vai pegar esse 4, esse 0,04, vai passar para o outro lado. Multiplicando, vai ficar assim. 4 vezes 10 a menos 2, vezes 10 elevado a menos 4, vai dar 4 vezes 10 a menos 6, que é igual a x ao quadrado. Extrair a raiz quadrada, x vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Eu acabei de descobrir o x. Se eu descobrir o x, quer dizer que eu já posso calcular o pH. pH é igual a quê? Menos log de H+. Então vai ficar pH vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 3. Deixa esse menos fora do parênteses e resolve o que está dentro dos parênteses. pH vai ser igual a menos log de 2 mais log de 10 a menos 3. Muito bem, então pH vai ser igual a menos log de 2 é 0,3 e o log de 10 a menos 3 é menos 3. 0,3 menos 3 vai dar menos 2,7. Com o sinal menos do lado de fora do parênteses vai ser igual a 2,7. pH é igual a 2,7. Tranquilinho, vamos para frente. Vamos agora fazer mais um exemplo de um tipo de problema que pode aparecer, que é o seguinte, ele fala assim, exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte, considerando que 100 ml de um ácido forte, já falou que é um ácido forte, quer dizer, a gente considera 100% ionizado, tá? Apresente pH 2, então você tem uma solução cujo pH é 2 e o volume dessa solução é 100 ml. Aí você vai fazer o quê? Aí você adiciona mais 900 ml de água. Bom, mas quando você colocou mais água, você fez uma diluição. Bom, é possível calcular qual é o pH da nova solução? Sim, é possível. Vamos fazer esse cálculo. Então você tem assim, solução inicial, pH 2, volume 100 ml. Depois, solução final, pH desconhecido, é o que você quer saber. E o volume final vai ser 100 que tinha mais 900 de água, quer dizer que no final você vai obter 1000 ml de solução. Agora é o seguinte, se ele falou que o pH é 2, dá para saber qual é a concentração dos íons H+? Lógico, quando você sabe o pH, a concentração dos íons H+, é igual a 10 elevado a menos pH, porque aquele expoente ali é o pH. Então vai ficar assim, se o pH é 2, quer dizer que a concentração hidrogeniônica de íons H+, é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Então agora você já sabe qual é a concentração. Bom, agora você vai fazer uma diluição. Você está lembrado da fórmula de diluição? M1V1 é igual a M2V2. Então vai ficar assim,
qual é a concentração inicial? 10 elevado a menos 2. Você acabou de achar. Vezes qual é o volume inicial? 100 ml. Isso vai ser igual a molaridade M2 vezes o volume V2, que é 1000 ml. Aí você vai fazer essa continha e você vai chegar à conclusão que a molaridade final vai ser igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Beleza? Então agora você já sabe qual é a concentração final. E aí é só você calcular o pH, porque a concentração que você está achando é a concentração dos íons H+. Então vai ficar assim, pH vai ser igual a menos log da concentração dos íons hidrogênio, H+. Então vai ser igual a menos log de 10 a menos 3, então o pH vai ser 3. Tranquilo, sem problema. Agora vocês deverão fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!